A nossa convidada de hoje do Cidade Alerta é a doutora Débora Laguardia, oftalmologista. Doutora Débora, bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vinda à 93 FM. Obrigada. Já sou parceira da 93 há tantos anos, mas é sempre uma honra estar aqui com vocês. Doutora, hoje a gente vai falar sobre alguns procedimentos estéticos, né? Os perigos desses procedimentos estéticos quando feitos de forma errada. E a gente fala também sobre a campanha Setembro Safira, que alerta, né, sobre o uso correto de lentes de contato, né? Eu queria começar te perguntando quais são os procedimentos estéticos mais comuns que as pessoas têm feito hoje no consultório e quais problemas, né, esses procedimentos podem trazer caso sejam feitos de forma errada. Hoje em dia a gente tem muitas opções, né? Mas vamos começar falando sobre o Botox, que é bem utilizado. Toda vez que se aplica a toxina botulínica, pode pegar um vasinho, pode ter um hematoma, pode ter um edema, pode acontecer uma assimetria e pode acontecer a ptose, que é a queda da pálpebra e da sobrancelha. No caso do Botox, tem um retoque, então é possível fazer aí uma segunda intervenção para tentar melhorar essa simetria e se de tudo, como na ptose, né, não resolver, dentro de poucos meses o efeito da toxina vai passar. Além do Botox, a gente tem os peelings químicos que podem ter queimaduras, próprios cílios, né? A cola realmente pode cair dentro do olho e causar irritação na córnea. E os preenchimentos. O preenchimento com ácido hialurônico, esse sim, que causa um pouco mais de preocupação para nós oftalmologistas. Porque o ácido hialurônico, ele pode pegar uma artéria que é responsável pela visão, chama artéria central da retina. Então, se nesse preenchimento pegar essa artéria, realmente existe o risco aí de cegueira irreversível. A gente vê tanta coisa hoje em dia na internet, né, doutora, que a gente acha que é tudo tão fácil, que é tudo tão simples, mas é muito complicado e é um procedimento bem complexo, né? Eu queria também até citar um exemplo que a gente viu há alguns meses, uma influenciadora que mudou a cor dos olhos, né? Qual que é o risco desse tipo de procedimento? É um procedimento que não temos autorização aqui no Brasil, né? Tanto é que ela fez fora do país, né? E passou um aperto aí, voltou com dor, com desconforto e teve que procurar um oftalmologista aqui. Né? A gente está inserindo um pigmento no lugar do olho que não era para inserir. Então, tem risco de aumentar a pressão do olho, causar outras inflamações. Então, nós, oftalmologistas, não recomendamos esse tipo de procedimento. E aí, nesses procedimentos mais gerais, né, alongamento de cílios, botox, quando surge algum sinal de alerta que indica que a pessoa precisa procurar um especialista? A dor, o edema, que é o inchaço, a irritação, a vermelhidão, ou o caso de restrição à movimentação ocular, que pode acontecer, por exemplo, na cirurgia de pálpebra, na blefaroplastia, pode acontecer uma compressão e realmente necessitar de uma reintervenção. Então, a dor, o edema, a irritação, isso são sinais de alerta que tem que procurar. A baixa de visão, né? Se perder a visão. E quais são os cuidados que os pacientes devem ter antes de se submeter a esse tipo de procedimento? Eu acho que quando um paciente decide fazer um procedimento, tem que conversar com o médico sobre os antecedentes desse paciente. Se ele já fez, ele teve alguma reação alérgica, ele tem alguma dificuldade de cicatrização, ele tem alguma tendência a sangramento, isso tem que ser conversado. Eu acho que tem que escolher um profissional parcimonioso, né? Acho que não deve se fazer exageros. E avaliar, né, os resultados e a assistência que esse profissional pode dar para esse paciente caso aconteça alguma complicação. E como que a gente consegue identificar se um profissional tem, como é que se diz? Se ele pode fazer, né, esse tipo de procedimento, se ele é habilitado para fazer esse tipo de procedimento? No nosso caso de médicos, né, todo médico ele deve ter a inscrição no CRM, no Conselho Regional de Medicina do Estado. Então, no nosso caso aqui, o CRM-MG, tem um número, pode ser pesquisado lá no site. E quando um médico faz uma especialização, ele também tem um outro número que chama RQE, que ele obtém esse número através de uma prova
ou se o lugar, o hospital onde que ele fez essa especialização já tem uma acreditação que ele sai daquela especialização com esse número do RQE. Então, você consegue pesquisar se o médico está inscrito no CRM do estado e tem o RQE, que é o registro da especialização. Qual você acha que é o alerta que fica para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente em relação a esses procedimentos estéticos? Eu acho que a palavra é moderação, né? Eu usei isso assim, tem que ter parcimônia, né? Parcimônia. Eu acho que a gente não deve buscar a perfeição ou o exagero, porque realmente complicações existem. E uma delas aqui que eu citei é uma cegueira irreversível. Sim. Vamos mudar de assunto agora, falar sobre a campanha Setembro Safira, né? Isso. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é essa campanha. Na medicina agora, todo mês a gente tem uma campanha de conscientização, né, ou de prevenção de algumas doenças, que a gente utiliza as cores. E na oftalmologia, nesse mês de setembro, é o Setembro Safira, sobre a conscientização do uso de lentes de contato. Eu sou suspeita para falar porque eu tenho um grau alto, eu uso lente de contato desde a minha adolescência. Então, sempre que eu posso, eu proponho para um paciente usar a lente de contato e faço essa adaptação do paciente. Então, eu proponho, gosto, mas eu brinco e explico que horas que isso pode acontecer. Nem sou eu médica que posso definir. Eu comento com os pais que têm que me falarem a hora que uma criança ou adolescente pode usar a lente. Conseguir colocar e tirar, eu já coloquei da minha filha de 7 anos. Ela conseguiu tirar. Mas quem começa a usar lente de contato tem que ter higiene, tem que ter cuidado, Sim. Tem que respeitar o tempo de uso de lente, não pode usar lente velha. Tem que usar o produto de solução adequado, que não é soro fisiológico nem água de torneira. Então, tem que ter esses cuidados. É outra coisa que é muito importante a gente falar também, porque o uso incorreto de lente de contato pode trazer muito prejuízo, e inclusive até problemas graves nos olhos, né? Existe aí as úlceras de córnea, né? Por alguns protozoários ou por bactérias que são situações sérias aí mesmo, né? Então, você tem que ter essa consciência do cuidado, de respeitar o tempo de uso da lente. Tem lente que é para ser descartada diariamente, mensalmente, anualmente. Via de regra, não pode dormir com lente. Se a gente está falando de lente gelatinosa, que são as mais usadas, tem que respeitar esse tempo de troca e a solução. E qualquer irritação, você tem que procurar o oftalmologista, porque realmente pode estar começando aí uma úlcera de córnea, que se não tratada pode gerar cicatrizes e prejuízo na visão. Para quem está pensando em usar lente de contato, qual que é a sua dica? Tá, tem que consultar, fazer uma consulta oftalmológica e a gente vai ver qual que é o grau da pessoa, o tipo de lente, porque eu citei que a lente gelatinosa que é a mais comum, mas tem alguns tipos de grau que a lente gelatinosa não vai funcionar. Então, vai ter que ser a lente rígida. Então, tem que fazer a consulta oftalmológica. O oftalmologista, a partir do grau da pessoa e das alterações na superfície do olho da pessoa, vai poder propor qual que é a lente mais adequada. E a gente faz essa adaptação, que a gente chama, né? A gente ensina e escolhe a melhor lente para cada paciente. Até porque hoje em dia a lente de contato é muito mais acessível do que era antes, né, doutora? Eu acho que é uma boa opção para muitas pessoas, né? E eu sou suspeita para falar, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação. Deixar esse espaço aberto, caso tenha alguma mensagem que você quer passar para os nossos ouvintes, fica à vontade. Muito obrigada. Eu falei que eu sou parceira da 93 há muitos anos, porque eu tenho o programa O Olhar Certo, que ele vai ao ar toda segunda de manhã e à quarta à tarde. Isso. Já tem muitos anos, onde eu falo aí sobre dicas de oftalmologia, cuidados, doenças, prevenções. E eu tenho um consultório, que é a Foco Oftalmologia, um espaço novo, ali na descida do Banco do Brasil, próximo ali ao Fórum, a Barbearia VIP, a Unimed. E estou à disposição para qualquer aí avaliação, para qualquer encontro aqui. Muito obrigada, doutora. Que agradeço.